Amados, bom dia. Hoje é dia 8 de janeiro do ano da graça de 2026. Vamos continuar a considerar o assunto Igreja e a fazê-lo a partir do texto de Efésios 2, que considerámos no passado domingo. Lembrando mais uma vez que Igreja é uma ideia de Deus, que nós não nascemos Igreja e que para nós termos acesso a sermos parte deste edifício que o apóstolo Paulo aqui apresenta em Efésios. Para isso acontecer, foi necessário resolver um problema grave que existia de relacionamento entre nós e Deus. De facto, nós nascemos distantes de Deus. O nosso relacionamento não está restaurado por causa do pecado, mas o versículo 16 do capítulo 2 de Efésios lembra-nos que o Senhor Jesus nos reconciliou por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. A dificuldade que havia de relacionamento foi resolvida pelo Senhor Jesus na cruz. E agora nós temos, e o versículo 18, então temos acesso ao Pai em um Espírito. E agora já não somos mais estrangeiros, diz o versículo 19, já não somos mais peregrinos, somos concidadãos dos santos, somos família de Deus. Sendo família de Deus, então, somos parte deste edifício que o Senhor preparou, constituiu, constrói, no qual Ele também nos inclui. O versículo 22 é muito forte, no qual também nós, juntamente, estamos a ser edificados para a habitação de Deus. O lugar onde Deus habita é a Igreja. Nós precisamos de entender que ser Igreja não é algo vulgar, normal, é algo sobrenatural, extraordinário e uma bênção do Pai para nós. E para nós podermos ser Igreja, o Senhor Jesus se entregou por nós na cruz. E o esforço, o investimento que Deus faz na sua palavra para nos levar a entender e compreender o que é ser Igreja é enorme, é enorme. E se em Efésios Paulo usa a metáfora do edifício, depois em 1 Coríntios 12 ele usa a metáfora do corpo. E no versículo 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios ele diz: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem o seu corpo, assim também com respeito a Cristo. E ele começa a descrever a nossa participação neste corpo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E eu queria só trazer novamente à nossa reflexão aquele conceito que partilhei novamente no domingo, de sermos próteses e não sermos membros. Confesso que este conceito me incomoda muito e me desafia muito, constantemente, diariamente. Ter em mente que é possível, tal como o Senhor Jesus falou, e isso foi muito claro, e precisamos mesmo de ter em mente que esta é uma ideia que esteve presente no coração do Senhor Jesus, e está presente lá em Mateus, em Mateus capítulo 7, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos pedido nomes, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: não vos conheci. Este conceito de ser prótese, que o Senhor Jesus também denunciou, é de facto algo que precisa de nos desafiar a refletir e a investir na nossa presença, na nossa participação no corpo. De facto, o membro é aquele que sente, que tem vida,
que faz parte, que quando uma parte do membro está em dificuldade, ele reage. As próteses não reagem, as próteses estão, por e simplesmente, e eles fazem a sua função fria e implacavelmente. Nós fomos chamados a ser membros deste corpo, membros ativos, vivos, que vivem, que crescem, que se apoiam, que se sustentam, que se alegram, que choram, que celebram, que têm vida. Esta vida que nos é concedida pelo Espírito Santo é uma realidade. E eu creio que, trazendo novamente a ideia e a reflexão, este conceito de sermos próteses num corpo vivo, sermos parte de um corpo, mas não pertencendo a esse corpo, cumprindo tão somente as funções para as quais foram criados e lá colocados, mas no fim vão para o lixo. Não ouvem do Senhor Jesus: bom e fiel servo, entra no gozo do meu Senhor. Que o Senhor nos dê a graça e pela inspiração do Espírito Santo a percebermos o nosso lugar no corpo e a vivê-lo intensamente. E cada um de nós é pessoalmente responsável por esta reflexão, por esta determinação, por esta decisão de ser parte do corpo, vivo, ativo, vivendo de acordo com os planos e os propósitos do Senhor, sabendo que na Igreja a cabeça é Cristo, e é Ele o Senhor de todas as coisas, é Ele que determina tudo, mesmo na expressão local da Igreja, tal como nós conhecemos, e que tantas vezes comete erros, naturalmente, porque somos humanos, ainda cometemos erros, mas é esta Igreja que o Senhor Jesus capacita, ama, e é esta Igreja que o Senhor Jesus vem buscar logo, logo. Até lá, queremos nos manter vivos, próximos, intensamente participantes deste corpo. Que o Senhor nos dê a graça de todos nós vivermos isso. Um forte abraço, amados. Continuamos a orar uns pelos outros, porque é isso que os membros fazem uns pelos outros. E querendo o Senhor, nos encontramos por aí um dia muito abençoado e até breve.